Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar olhando para o Salmo de número 62, vamos estar lendo a segunda parte desse Salmo, porque assim o dividimos. Portanto, vamos começar do versículo 8 ao versículo 12, alguns conselhos preciosos de Davi, por que não dizer do Espírito Santo de Deus, para os nossos corações neste dia. Diz o texto bíblico, Salmo 62, versículo 8, o seguinte: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos devaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Muito importantes mensagens, muita coisa para meditar, mas vamos tentar ser relativamente breves aqui e falar daquilo que nos foi proposto hoje. Veja, a primeira coisa que me chamou a atenção é como Davi falou da classe baixa e da classe elevada, ou seja, a classe baixa é aqueles que têm necessidade ou têm muito pouco financeiramente, ou seja, os pobres, né? E ele diz, olha, os pobres ou a classe baixa são vaidade. E da classe rica, ou seja, os ricos, são mentira. E ele diz, se a gente pesar tudo, não vale nada, vale vaidade. E o que isso quer dizer? Ainda que eu não possa dizer ao certo 100% qual o sentimento do salmista em escrever estas palavras, não somente aquilo que ele propõe aqui, mas aquilo que nós encontramos na Bíblia, é a desvalorização desta realidade financeira. Deus promete suprir nossas necessidades, ser fiel para aqueles que são fiel para com eles, fazer milagres, glória a Deus, suprindo as nossas necessidades no dia a dia. Então, quando você vê a pessoa de Jesus em seu ministério, aquilo que ele fala, aquilo que ele prioriza e aquilo que ele nos manda fazer, você vê que nunca está alocado a abastança financeira. Pelo contrário, cada vez que ele encontra uma pessoa, um personagem que tem muito nessa área, ele questiona essa pessoa. Inclusive, a palavra-chave é aonde está o seu coração. Porque um conselho muito interessante que está logo depois dessas palavras é essa. Ele diz, se a tua riqueza aumenta, porque pode acontecer, graças a Deus. Nós gostamos disso. Nós não amamos a bênção, não dizemos que Deus tem que fazer, não vamos estar correndo atrás de bênção, nem servimos a Deus pelas finanças, mas se Deus permitir, quem de nós vai dizer o contrário? Seremos felizes, abençoados. Mas também eu ensino isso muito na minha casa. Nós às vezes passamos altos e baixos e eu agradeço a Deus por essas possibilidades, porque eu tenho o privilégio de sentar com meus filhos e dizer, olha, no dia que a gente tem tudo que a gente quer comprar, que a gente pode ir no mercado e comprar tudo, a gente é feliz. Mas no dia que a gente tem pouco, que está acabando, que não pode, mamãe não pode pagar por isso, o papai não pode comprar aquilo para você, nós também somos felizes. Porque o que nos faz feliz não são as coisas. E isso eu faço essa comparação no aniversário dela, falando em relação àqueles que podem ou não trazer presentes. Enfim, para todas as aplicações, nós somos felizes de igual maneira e o nosso coração não está ancorado nas coisas físicas. E eu até posso dizer de coração aberto que eu agradeço a Deus por estes tempos de baixa, por este tempo de desafio, por tempos que nós, enfim, não temos muito, ou pouco mesmo, mas que podemos ensinar aos nossos filhos, aleluia,
que nós somos felizes e agradecidos a Deus. E eu sempre repito, você não sabe quantas crianças não têm nem isso que você tem para comer. Olha o seu prato com todo tipo de alimento. Há crianças que só têm batata para comer, nada mais. Outros que só têm arroz para comer, nada mais. Outros que têm farinha para comer, nada mais. E você tem carne, arroz, feijão, salada. Então seja agradecido. E assim, com certeza você entendeu esta colocação. E eu agradeço a Deus por isso, porque nós podemos ensinar aos nossos filhos a serem agradecidos a Deus por aquilo que Ele tenha, seja na abastança, seja na necessidade. Mas ele diz o seguinte: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, Deus pode permitir. E a muitos permitiu. E a muitos de nós podemos ter o nosso negócio, um bom emprego, que estamos podendo juntar, comprar uma propriedade, talvez duas, quem sabe. Enfim, a situação de cada um. Mas a orientação bíblica de Deus para nós que possamos, por exemplo, ver a nossa riqueza se aumentar é cuidar, é guardar, é resguardar o nosso coração de se apegar, não é? Não pôr nela, na riqueza, o nosso coração. E eu vou dizer que é dificílimo, porque sempre que nós aumentamos a riqueza, parece uma coisa, por isso que Jesus diz, né, é mamon. Nós somos tentados a querer mais e a manipular e fazer esforços maiores. Enfim, há uma tentação que caminha junto com isso, mas a orientação bíblica de Deus para nós hoje é essa. Não ponha o seu coração. E o que é não pôr? Qual é a prova? Qual é a pedra de toque? É que se você perder, tudo bem. É bravo. Se o seu coração... E a prova foi naquele rapaz. Lembra um jovem rico que procurou Jesus? Ele tinha um problema. Qual o problema? É que o coração dele estava posto nas suas riquezas. Ele queria salvação. Ele pediu para Jesus e falou: o que eu preciso fazer? Jesus falou da lei, falou do cumprir os mandamentos. Ele disse: isso eu cumpro desde a minha infância. Aí o texto bíblico diz o seguinte: porque Jesus o amou, falou-lhe a verdade. E ele disse: pois então, venda o que você tem. Não é que Jesus manda todo mundo que vai ser salvo vender o que tem e dar para os pobres e seguir. Não. Ele não pede isso de todo mundo. Glória a Deus. Mas dele pediu. Por quê? Porque Jesus sabia que o seu coração estava preso nas riquezas. Então, a pedra de toque é essa. Se amanhã você perder, como é que você vai ficar? Se Deus te pedir, como fez, inclusive dos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e outros missionários que eu já ouvi histórias semelhantes, outros homens de Deus, servos de Deus, que diz: olha, põe no teu coração, dá isso que você tem. Sabe aquele montante? Dá para aquela pessoa. E você tem que dar. Coisas desse tipo, enfim, são testes para nós, se o nosso coração está fincado ou não. E eu termino este devocional deste dia com os 2 últimos versículos, quando Davi diz que Deus diz uma coisa e ele continua com 2 outras verdades sobre a pessoa de Deus. 3 coisas pertencem a Deus. Uma, disse Deus: o poder pertence a Deus. Mas aí Davi no versículo 12 diz ainda: a misericórdia pertence a Deus. E no mesmo contexto ele diz: a retribuição pertence a Deus. 3 coisas que nós precisamos, que nós queremos, que nós precisamos de Deus para as nossas vidas. Poder contra o mal, contra o pecado, contra a nossa própria carne. Nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Segundo, a misericórdia. Quem de nós anda uma vida tão perfeita, é tão santo, tão perfeito, que nunca erra, que nunca errou, que nunca falhou, que nunca entristeceu ao próprio Espírito Santo de Deus, para não necessitarmos da misericórdia de Deus? Todos carecemos da misericórdia de Deus. Terceira coisa que pertence a Deus é a retribuição. Que retribuição é essa? É só no céu? Não. A palavra de Deus ensina de 2 retribuições. Primeiro, aquilo que você semeia aqui, você vai colher aqui. Então, há uma retribuição e é Deus quem põe a sua mão, aleluia, por sua justiça. Ele disse que quem semear aqui vai ceifar aqui, ou seja, vai haver uma retribuição na terra, para o bem e para o mal, porque o texto diz, conforme as suas obras. E no céu nós também seremos retribuídos pelas nossas obras. Não é para entrar, salvação não se alcança por obras, salvação se alcança pela fé, através da graça de Deus
oferecida, pela fé nós entramos na salvação. No entanto, as nossas obras nos trarão galardão no céu, uma vez salvos, uma vez dentro deste caminho pela fé, aleluia, perdoados nossos pecados, mas aquilo que nós obrarmos, Deus não deixará ser em vão. Quem muito trabalhou, quem muito labutou, quem se deu para o Senhor, vai ser retribuído, e o Senhor fala de um galardão nos céus, no tribunal de Cristo. É o evento que haverá no céu quando esta retribuição será dada. Portanto, Deus tem em suas mãos o poder, a misericórdia e a retribuição a cada um de nós segundo as nossas obras. Amém.